Tá gravando, tá gravando. Vamos recomeçar. Aquela primeira parte da aula, eu já consegui postar, o vídeo está ainda sendo processado no YouTube, tá? Mas a aula do dia 2, vocês estão vendo na tela de vocês ali, primeira parte, ela já está disponível, tá? Tudo que a gente viu na primeira parte da aula. Então, agora no chat, entrou a Ilza, entrou a Tainá, tá. Então, gente, no chat, agora eu vou botar aqui chamada. Quem está presente, coloca seu nome inteiro aí, tá? Para eu registrar depois a presença de todos. Então, a chamada tá rolando, tá? Muito bem. Então, o nosso tema agora da segunda parte da aula é o inquérito policial. Vai ser uma aula inteira dedicada ao inquérito policial. Eu montei essa aula com esse título aí, 12 pontos sobre o inquérito policial. Eu peguei os 12 aspectos que eu acho que são mais importantes do inquérito e ordenei. Tá? Vocês vão reparar que no tópico ali do inquérito policial no AVA, na aula que eu me planejei para ensinar isso aqui, ficou faltando o 11 e o 12. Daí eu fiz posteriormente. Tá? E botei vídeo extra. Eu deixei aquele vídeo extra ali também, não apaguei, tá? Muito bem, 12 pontos sobre o inquérito policial. Primeiro ponto. Eu coloquei um conceito aqui, tá? O inquérito policial é um conjunto de diligências destinadas a apurar a materialidade e a autoria de um crime. O inquérito policial, ele é de responsabilidade da Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária, a gente sabe, ela tem dois ramos, a Polícia Civil e a Polícia Federal. A diferença da Polícia Federal é que a Polícia Federal investiga os crimes que são de competência da Justiça Federal, que são os crimes, em geral, que atingem interesses da União. E a Polícia Civil investiga todos os demais crimes. Esse sistema que nós temos aí de... um pouquinho, que eu tenho duas pessoas na fila para entrar. Só o Eduardo e a Ana. Tá? Esse sistema de um inquérito policial que antecede a ação judicial é um sistema super antigo, desde o tempo do Império, desde o tempo do Código Penal do Império já funciona assim, e já poderia ter sido atualizado, porém não o foi. Em outros países a gente tem outros modelos que são mais efetivos, em que existe uma maior interação entre Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Judiciária. Mas, para não causar confusão na cabeça de ninguém, eu vou explicar o nosso sistema com todos os seus defeitos, como ele é hoje. Tá? Os alunos que entraram agora, gente, eu acho que é o Eduardo e a Ana, eu já lancei a chamada ali, tá? Então coloca o nome de vocês ali para poder registrar a presença depois. Bom, o inquérito policial, eu coloquei deliberadamente ali um conjunto de diligências, porque o inquérito policial ele não tem a previsão de um procedimento de começo, meio e fim. Ele não é como um processo judicial que tem fases. O inquérito policial, ele depende mais da natureza do fato, já te limpo, tá? das diligências. Foi. Só um pouquinho que alguém está com o vídeo, com o áudio ligado. Deixa eu ver. Alguém estava se despedindo. Tá. Muito bem. Então, ele não tem a previsão de uma sequência de fatos, uma sequência de procedimentos que o delegado deve fazer para concluir um inquérito. O inquérito depende muito mais do tipo de fato que ele está apurando e da habilidade do investigador de estabelecer prioridade, do que é mais importante ou não. Ninguém está com o áudio aberto. Maite.
Tá bem? Então, ao contrário do processo judicial, o inquérito policial ele não tem fases, ele é um conjunto de diligências e essas diligências dependem da natureza do fato e de que tipo de autoridade policial está investigando, tá? Então, quem entrou agora, não se esqueça de dar presença, tá? A chamada está rolando. Segundo ponto. A Polícia Judiciária, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, elas preparam um inquérito para remeter para alguém. Tá? Então, o inquérito ele tem um destinatário, que é quem, ao final das contas, vai avaliar se aquelas provas obtidas pela autoridade policial, pela Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Federal, se elas são suficientes ou não para oferecer denúncia contra alguém. Tá? E quem é o destinatário, em primeiro lugar, é o Ministério Público. Então, no final das contas, tudo que a Polícia Judiciária faz, ela se destina ao promotor de justiça, que vai avaliar se esse conjunto de provas foi suficiente ou não para oferecer denúncia, ou, gente, se destina ao ofendido, no caso de ação penal privada. Tá? Então, o destino será o promotor, no caso de ação penal, e será o ofendido, no caso de ação penal privada. A ação penal privada, a gente vai ver o nosso próximo tópico, ação penal pública também, qual é basicamente a diferença entre as duas. Na ação penal pública, o autor é o promotor de justiça. Ele está no polo ativo da ação, o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça. Na ação penal privada, são os poucos casos em que a ordem jurídica permite que o próprio ofendido, a vítima de um crime, ajuize uma ação penal em nome próprio contra o acusado. Tá? Então, se a vítima vai ajuizar uma ação penal privada contra o acusado, ela precisa ter alguns elementos. E esses elementos são buscados através do inquérito policial. Tá? Ação penal privada e ação penal pública é o próximo tópico da nossa matéria. Deixa eu só desligar aqui o meu... Tá. Só um pouquinho. Terceiro ponto. O inquérito policial ele tem natureza administrativa e inquisitorial. Então, no inquérito policial, gente, não existe contraditório e ampla defesa. O delegado não está obrigado a permitir contraditório e ampla defesa dentro do inquérito policial. Até mesmo porque durante o inquérito policial não existe a figura do acusado. Então, quando alguém diz assim, por exemplo, tem um inquérito policial lá contra mim, isso não está errado essa afirmação. Porque o inquérito policial ele não é contra ninguém ainda, porque em princípio, enquanto o inquérito policial está em andamento, ainda não existe, vamos dizer assim, uma conclusão sobre a participação desse sujeito ou não no crime. O inquérito policial, eu não estou investigando, o inquérito policial não é uma acusação, ele é a investigação de um fato. Então, por exemplo, no inquérito policial eu posso chegar à conclusão de que o fato aconteceu, mas que não há suspeitos. Tá? Então, um furto de telefone celular dentro de um ônibus em Porto Alegre, o fato aconteceu. Está investigado, está comprovado. Porém, eu não consigo identificar quem é o suspeito. Quem é que furtou o celular? Conclusão, eu vou ter que arquivar esse inquérito policial por falta de autoria. Tá? Mas olha só,
Eu digo assim, tá, o inquérito policial é inquisitorial, não tem contraditório e ampla defesa, mas o meu cliente pode ser um investigado. Tá, ele não está acusado, mas ele está sendo investigado. E eu posso ter, eu, defensor, advogado, eu posso ter interesse, e se eu sou advogado, eu tenho muito interesse, em acompanhar o desenrolar do inquérito policial. Então, a gente vai ver mais adiante que, embora não tenha contraditório e ampla defesa, o advogado ele tem algumas prerrogativas de atuação dentro do inquérito policial. Acesso a provas, a possibilidade de requerer meios de prova, mas, no final das contas, é um procedimento inquisitorial. O delegado, ele produz as provas que ele quiser. Ele não está obrigado a ouvir uma pessoa porque o advogado do investigado sugeriu que ele ouvisse. Quem manda aqui no campinho é o delegado de polícia. O investigado, o advogado do investigado pode sugerir, por exemplo, que se escute a vizinha que viu tudo, mas o delegado não está obrigado a ouvir essa pessoa. Ia falar, Laísa? Sim, professor, uma dúvida. O investigado, necessariamente, ele é notificado desse inquérito ou ele pode acontecer via sigilo por que o delegado determine isso? Ou é obrigacional? Boa pergunta. Não, ele não é notificado, tá? Nem todos os inquéritos policiais correm em sigilo. Às vezes tu tem inquéritos policiais que não são sigilosos, mas que têm medidas sigilosas em andamento. Mas, em princípio, não existe uma comunicação formal de alguém que está... A comunicação formal ao investigado de que ele é investigado. Tá? Não existe nada parecido com uma citação ou com uma comunicação. Tá? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, o investigado não toma conhecimento oficial de que ele é suspeito. Ele toma conhecimento disso por outras vias. Então, não sei, a mulher dele foi encontrada morta em casa. Ele foi preso 2 quadras depois com uma arma na mão. E a mulher foi morta a tiros. Mas não houve flagrante. Então, vamos dizer assim, ele pode suspeitar que ele é um investigado. Tá? Que ele vai ser investigado por esse crime. Mas ele não é comunicado oficialmente. Agora, o que aconteceu na lei anticrime? Por isso que a tua pergunta é tão oportuna. Eu falei na aula passada isso aqui, ó. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Exatamente, está aqui. Encontrei. Nos crimes praticados, na investigação de crimes praticados por policiais, haverá uma citação para que esse policial apresente um defensor. E se ele não apresentar um defensor, a corporação dele vai ter que apresentar. Então, por exemplo, um brigadiano, durante o serviço, praticou um homicídio, vamos dizer, em legítima defesa. Vai ter um inquérito policial para investigar esse homicídio, tá? Ele vai ser citado desse inquérito. E se ele não apresentar defensor, a brigada vai ter que apresentar um defensor para ele. Tá? Isso está no parágrafo 1º do artigo 14A do CPP. Mas esse, Laísa, é o único caso previsto no direito hoje de citação ou de comunicação formal ao investigado de que existe uma investigação sobre ele. Nos demais casos não existe essa comunicação formal, tá? Então, esse caso aqui do artigo, parágrafo 1º do artigo 14A. Tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta também. Fala, Eduarda. É, Maitê. Ah, é Maitê? Achei que fosse Eduardo. Fala. No caso do inquérito policial... Isso, sou eu. Não. No inquérito policial, ele é um segredo de justiça ou não necessariamente. qualquer um pode Não. um processo e...
O delegado pode atribuir sigilo E a algumas partes do perguntar se inquérito. tem inquérito e tal. Como é que funciona? O delegado ele pode atribuir sigilo a algumas diligências ou a algumas partes do inquérito para não frustrar o seu caráter investigativo. Mas, em princípio, o inquérito policial ele não é sigiloso. Ele não está protegido por sigilo. Ele é uma investigação. Tá? Em seguida, quando eu for explicar a questão do papel do advogado, vai ficar mais claro a que o advogado pode ter acesso e a que ele não pode ter acesso. Tá? Mas o inquérito policial ele não é sigiloso. Ele pode ter partes dele que são sigilosas para evitar a frustração da investigação. Então, por exemplo, Maite, o delegado está investigando um sequestro. O inquérito, em princípio, ele não é sigiloso. Agora, se, por exemplo, ele requer uma interceptação telefônica, a interceptação telefônica ela é sigilosa, porque senão eu posso frustrar o seu caráter investigativo. Tá? Eu tenho uma dúvida. Fala, Eduarda. Já que no inquérito ali policial não tem a custódia da defesa, se o delegado requerer depoimento do próprio investigado, ele é obrigado a comparecer ou ele pode ou ele tem que comparecer, mas ele pode ficar calado? Boa pergunta. Se ele está... o delegado, quando ele vai ouvir alguém, ele precisa definir a que título ele está ouvindo aquela pessoa. Se ele está ouvindo alguém a título de testemunha, em princípio, ela pode até mesmo, ela assume o compromisso de dizer a verdade e ela pode até cometer o crime de falso testemunho. Tá? A testemunha. Agora, se eu vou ouvir alguém a título de investigado, na condição de investigado, então o delegado é obrigado a informar o investigado de que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Ele não está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá? Então, por exemplo, se eu sou advogado, meu cliente é chamado para prestar um depoimento na delegacia de polícia. Eu não sei exatamente qual é o fato, tá? A primeira coisa, se eu estou com ele, que eu vou perguntar ao delegado, antes de deixar meu cliente falar, é a que título ele está sendo ouvido. Se ele está sendo ouvido na condição de testemunha ou de investigado. Tá? Entendeu? Porque são coisas diferentes. Se ele está sendo ouvido como testemunha, tudo bem. Agora, se ele está ouvindo na condição de investigado, ele tem que ser alertado do direito de permanecer em silêncio. Tá, mas nos dois casos, a intimação de comparecer à delegacia é obrigatória. Ou eu posso, ou a testemunha pode não ir. Não, se a testemunha não comparecer, o delegado pode requerer a chamada condução coercitiva. Ah, tá. Daí a condução coercitiva depende de ordem judicial. Tá? Mas daí a condução coercitiva, vocês devem ter acompanhado o caso do Lula e teve decisão no STF, ela depende de que a testemunha não tenha comparecido da primeira vez. Ela não compareceu, ela não quer comparecer. Então, em seguida, tu vai pedir então a condução coercitiva. Não posso pedir de primeira já? Não pode. Tem que dar a oportunidade de ele comparecer voluntariamente. Tá. Ctrl chat aqui. Tá. Ninguém esqueceu da chamada, gente? Ninguém esqueceu? Confirma ali depois. Tá, então vamos voltar aqui. Então ele tem essa natureza administrativa ou inquisitorial. Tá. Isso aqui é super importante, ó. Ele tem um valor probante relativo.
pois a prova deve ser judicializada. O inquérito policial em si mesmo, ele é meramente informativo. Ele é uma peça informativa não submetida ao crivo do contraditório. Então, assim, ó, as provas que estão no inquérito policial, depoimentos principalmente, elas não são colhidas sob o crivo do contraditório. Quer dizer, quando o delegado vai ouvir uma testemunha, não está presente o defensor do réu, o promotor também não está ali. Geralmente é só o funcionário da delegacia, o delegado e a testemunha. Então ali, gente, não existe, vamos dizer assim, atuação da defesa, nem da acusação, porque é um processo inquisitorial. Então essa prova, em princípio, ela não serve, por exemplo, para condenar e absolver. Ela é uma prova meramente informativa, esse depoimento da testemunha no inquérito policial. Ela serve só para o promotor oferecer a denúncia. O que vai ter que acontecer posteriormente, quando houver o oferecimento da denúncia? Essa prova terá que ser judicializada. Quer dizer, a testemunha que foi ouvida lá no inquérito policial, ela vai ter que ser ouvida novamente durante a ação judicial, só que dessa vez sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com a presença do defensor do réu e do promotor de justiça. Porque daí, assim, se for uma prova importante para a acusação, a defesa vai ter a oportunidade de fazer perguntas que a desconstituam. E se for uma prova importante para a defesa, a acusação também vai ter a oportunidade de testar essa prova, para ver se esse depoimento é bom, ou bom mesmo ou não. Então, assim, o inquérito policial, por si só, ele não serve para condenar ninguém, porque essas provas precisam ser repetidas novamente na fase judicial, dessa vez sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na frente de um juiz. E, professora, fala, Laísa. Se nessa fase do inquérito o delegado solicita para ouvir o investigado e ele confessa o crime, essa confissão, ela é como utilizada? Ela tem que ser ratificada em juízo para produzir seus efeitos. Porque ainda assim, Laísa, ele pode confessar na fase judicial, na fase do inquérito, e silenciar na fase da ação. Então, para todos os efeitos, não houve confissão. Tá? A confissão que eu posso levar em consideração na sentença é a confissão feita judicialmente. Tá? Aí seria na audiência de instrução perante o juiz? No interrogatório. No interrogatório, ok. Exato, porque olha só, a confissão, em algumas circunstâncias, ela é favorável ao réu, em razão da dosimetria da pena, porque a confissão espontânea é uma atenuante genérica. Então, se a casa caiu, a prova é para condenar. Não tem outra alternativa ou tese defensiva. Se o réu confessa, ele pode obter uma diminuição da pena no cálculo, confessando espontaneamente. Só que essa confissão, ela tem que ser uma confissão feita na fase judicial, sob o crivo do contraditório, orientado por um defensor, etc. Aquela confissão feita lá na autoridade policial, ela só serve, vamos dizer assim, para o promotor oferecer denúncia. Mas ela não serve nem sequer para condenar. Até porque o réu pode, por exemplo, confessar no inquérito e silenciar na fase judicial. Tá? Nesse caso, não houve confissão. E é muito comum isso, né, prof? Lá eles falam e na hora do inquérito, do interrogatório, eles não falam, né? Não falam ou às vezes acontece de a história mudar muito. Pois é, prof, eu queria te perguntar até sobre isso. E se na hora do inquérito eles confessarem uma coisa e na hora do julgamento eles confessarem outra, o promotor ele pode fazer alguma coisa em relação a isso? Dizendo que mudou. Olha só. Se o investigado foi ouvido na condição de investigado,
tanto no inquérito quanto na ação penal, então ele foi advertido de que ele não precisa falar. E o investigado, ele não comete o crime de falso testemunho. Então, em princípio, por exemplo, ele pode inventar uma história na polícia e inventar uma outra história no Poder Judiciário. E essas histórias serem completamente incompatíveis. E como ele é o investigado, o acusado, e ele não tem a obrigação de falar a verdade, ele não comete crime. Tá? Então, por exemplo, você já deve ter visto o crime em filmes, o crime de perjúrio nos Estados Unidos. O crime de perjúrio é a mentira falada pelo réu. Eles têm esse crime, nós não temos. Tá? Para nós, quando o réu mente, ele está exercendo, vamos dizer assim, o seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Tá? Não existe uma punição para o réu por ele estar mentindo, até mesmo porque ele não precisava nem estar falando. Diferente da testemunha, né? Exatamente, Eduardo. A testemunha, se ela prestou compromisso de dizer a verdade, ela pode cometer o crime de falso testemunho tanto no inquérito policial quanto na fase judicial. Só não comete o crime de falso testemunho, Eduarda, as testemunhas que não prestam compromisso e que são ouvidas como informante. Tipo amigos, parentes? A mãe do réu. A mãe do réu vem ser testemunha do fato. Como ela tem uma relação muito próxima, o juiz... Está previsto no CPP, tá, gente? As pessoas que não prestam testemunho, não prestam compromisso de dizer a verdade. Se ela não presta o compromisso de dizer a verdade, se ela mentir, ela não comete o crime de falso testemunho, porque ela não se comprometeu. Ah, professor, mas aí vamos na prática, então. Na prática. No dia. O juiz não vai levar em consideração a fala dessa pessoa que não tem compromisso de falar a verdade, né? Não vai. Depende, Eduarda. Depende. Para mim tipo, fica meio que... eu posso falar o que quiser, tipo, o juiz não vai levar em conta. Depende, Eduarda. Depende. Às vezes a testemunha informante, que é essa testemunha que não presta compromisso, ela pode falar alguma coisa que tem alguma corroboração em outras provas e ser importante para elucidar o fato. Tá? Vou te dar um exemplo bem idiota, tá? Tu imagina assim, o cara está sendo acusado de um roubo em 2019, tá? A mãe está rolada como testemunha. A mãe dele, tá? Ela senta para prestar o testemunho. O juiz diz para ela que ela vai ser ouvida na condição de informante, não vai tomar o compromisso dela dizer a verdade. Ele pergunta para ela assim: o seu filho apareceu com esse carro lá na sua casa nesse dia que aconteceu o roubo? Foi um roubo de carro, tá, gente? Daí ela diz assim: olha, doutor, 2020 ele encontrou Jesus. Ele está outra criatura, ele está maravilhoso, está trabalhando, está namorando, está pagando as contas, ele está assim, ó, espetáculo. Agora, 2019, ele estava impossível. Ele estava aprontando o que podia. E ele chegou lá com esse carro mesmo. Tá? Então é o seguinte, ela é uma testemunha informante, mas ela narrou um fato, vamos dizer assim, uma impressão, que ela é importante para deslindar o crime. Ela disse assim, que olha, nessa época ele estava aprontando muito, e ele apareceu com esse carro lá. E agora ele está ótimo. Tá? Então, não significa que o depoimento do informante não vai ser levado em consideração. Pode ser que seja. Mas o advogado da parte, o advogado do corpo que está sendo processado, não pode instruir Pode. Pois é. Vamos dizer assim, não deve eticamente, mas pode acontecer. Né? Pois é, aí confia. Outro dia eu vi um meme que eu devia ter copiado para vocês.
que era o advogado de defesa se desesperando, que era tipo era um meme de gatinho, tá? Que era um gatinho com o cabelo em pé, assim, quando a testemunha começa a falar o que não estava combinado. Se eu achar, eu vou mandar para o grupo de vocês, tá? Tem uns memes muito bons de advogado. Tá? Entenderam, gente? Então, a prova do inquérito policial ela tem que ser repetida. Porque ela só passa a ter valor quando ela for submetida ao contraditório em ampla defesa. Vamos em frente. Quinto ponto. Olha só. O inquérito policial, ele não é imprescindível à propositura da ação penal. Ele não é necessário. Às vezes, o promotor pode oferecer uma denúncia sem inquérito policial. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um médico tenha cometido um erro grave e tenha matado um paciente. Tá? E ele respondeu a um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina. E o Conselho Regional de Medicina entendeu que ele tinha que ser condenado na esfera administrativa, a perder a licença, ou essas sanções aí do Conselho Regional, tá? E quando terminou o inquérito, o presidente do Conselho Regional de Medicina mandou para o Ministério Público a cópia dos documentos que comprovam que esse médico errou, tá? E o promotor examina aqueles documentos e chega à conclusão de que, verdade, esse médico cometeu esse crime e tem elementos para denunciar esse cara. O que o promotor vai fazer? Vai pedir instauração de inquérito policial para investigar o fato? Não tem necessidade. Se tu já tem todas as informações contigo, o que tu faz? Tu oferece a denúncia com essas peças de informação, que é o processo que o carinha respondeu no Conselho Regional de Medicina. Tá? Ou, por exemplo, um prefeito cometeu uma irregularidade e o Tribunal de Contas apontou essa irregularidade. Se ali tiver provas suficientes, o promotor pode oferecer a denúncia com o relatório do Tribunal de Contas. Então, assim, o inquérito policial ele não é imprescindível. Ele ajuda, ele é importante, mas o promotor não precisa dele para oferecer a denúncia. Tá? Entenderam, gente? Certinho? Sim. Tá. Prof, Oi, fala. você pode só explicar de novo, por favor? Aqui para mim não ficou muito claro. Ficou confuso, na verdade. Tá. Olha só, Gabriela, normalmente o fluxo vai ser assim, ó. Vai acontecer um crime, vai haver a instauração de um inquérito policial. Esse inquérito policial contém as informações necessárias para o promotor oferecer uma denúncia. O promotor vai analisar o inquérito policial e vai fazer a denúncia. Tá? Então, o inquérito policial ele se destina ao promotor para ele fazer a denúncia. Tá? Só que, às vezes, o promotor pode tomar conhecimento da existência de um crime por outros meios, por outros tipos de investigações, que não são necessariamente um inquérito policial. Então, o exemplo que eu dei foi o exemplo do Conselho Regional de Medicina. Vamos supor que um médico tenha praticado um ato imperito, tenha matado um paciente na mesa de operações, por imperícia. Tá? Esse fato ele é investigado pelo Conselho Regional de Medicina, até porque eles têm a punição de suspender o médico, de cassar licença, etc. Daí vamos supor que lá no Conselho Regional de Medicina, esse fato tenha sido investigado exaustivamente. Ouvidas todas as testemunhas, parentes da vítima, enfermeiros, outros médicos, e ficou assim, ó, comprovado que esse médico agiu de forma imperita. Isso forma um documento, que é um procedimento administrativo, que eles podem encaminhar para o promotor.
E o promotor, quando se deparar com aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aquelas peças de informações e vai, com base naquilo mesmo, oferecer uma denúncia. Mesmo que não tenha sido instaurado um inquérito policial. Então, assim, não tem inquérito policial instaurado sobre o fato, mas existe um procedimento administrativo do Conselho Regional de Medicina. Tá? Entendeu, Gabriela? Entendeu melhor? Sim, obrigada. Tá. Uhum. Deixa eu ver. Ótimo. Ponto 6. Só fechar aqui. Ah, tá. Olha só. Sexto ponto. O inquérito policial ele é inquisitorial. Tá? Significa que quem preside essa investigação é o delegado de polícia. Ele que manda. É o campinho dele. Mas ele tem algumas obrigações. Principalmente essas aí que estão no artigo 14 e no artigo 184. Vamos ver o artigo 14 aqui. Só um pouquinho. Artigo 14 original. O ofendido ou seu e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, assim, ó, tanto a vítima quanto o acusado podem sugerir medidas ao delegado. Ouvir uma certa pessoa, fazer uma certa perícia, investigar um certo local, comparecer em certo local. Mas, como ele é inquisitorial, o delegado não está obrigado a atender. Então, na verdade, assim, o que diz o artigo 14? Que esse pedido pode ser feito, não significa que será atendido. E depois o artigo 184, ó. Vamos ler ele porque ele tem uma redação meio estranha, tá? Artigo 184 do CPP. Salvo o caso do exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pela quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Então, assim, ó, o delegado está investigando. Daí a parte pede, sugere que se faça uma certa perícia. Se ele achar que essa perícia não serve para nada, ele não precisa fazer, ele não está obrigado a fazer. Mas aqui tem uma ressalva. Salvo o exame de corpo de delito. Isso aqui ele não tem alternativa, ele tem que fazer. Então, o exame de corpo de delito ele é obrigado a fazer. Então, por exemplo, alguém foi esfaqueado. Eu preciso fazer um auto de exame de corpo de delito. Se eu não fizer, aliás, a autoridade policial está obrigada a fazer. Não está na discricionariedade dela escolher fazer ou não fazer. Tá? Então, exame de corpo de delito ele é obrigatório para a autoridade policial. Então, na verdade, assim, tudo bem, ele é inquisitorial, mas em alguns aspectos o delegado é obrigado a fazer alguma coisa. E uma dessas coisas que ele é obrigado a fazer é o auto de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Aqui no artigo 158, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Tá? Direto. Professor, Fala. o que seria ali, ó, por gentileza, direto ou indireto? O que Tá. é o indireto? Tá, já vou explicar. Olha só. Muitas vezes, Laísa,
o perito chega no local do crime para fazer o auto de exame de corpo de delito e os vestígios já foram apagados. Quando esses vestígios já foram apagados ou suprimidos, ele ainda assim ele pode fazer o auto de exame de corpo de delito, mas só que dessa vez ele vai fazer de forma indireta. Então, vou dar um exemplo que eu costumo dar para os alunos. Suponha que alguém tenha arrombado a IMED para furtar computadores. Quebrou uma janela, tá? Ali na área administrativa tem aquelas basculantes ali. Quebrou a janela, entrou, levou os computadores. Daí tá, veio a polícia, fizeram a ocorrência e agendaram a perícia do local para daqui a uma semana. Só que daí a gente está no meio do inverno, aquela chuvarada, aquele vento frio, etc. E o pessoal da IMED manda refazer a janela. Não pode ficar a janela aberta uma semana. Vai estragar tudo. Tá. Daí quando chega o perito lá para periciar a janela, e essa perícia é importante porque o arrombamento torna o furto qualificado, não tem mais arrombamento. Está tudo arrumadinho. Está tudo pintadinho já, inclusive. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a perícia com base em elementos indiretos. Então, a funcionária da IMED vai trazer a nota fiscal da janela nova, vai mostrar as fotografias que foram feitas no dia com o celular, vai mostrar num canto lá da IMED os cacos de vidro, onde é que ficaram, que não foram recolhidos ainda. Então, ele vai fazer um auto de exame de corpo de delito sem ter contato direto com o corpo de delito, porque ele já foi apagado. Tá? Então, esse é o auto de exame de corpo de delito indireto. Isso também pode ser um exame físico. Suponha que alguém tenha levado uma facada ou alguma coisa e não foi examinado diretamente. Daí, quando foi, ao final das contas, examinado, só tem a cicatriz. O que o perito médico legal vai dizer? Olha, eu posso inferir dessa cicatriz que houve um ferimento, mas ele já está cicatrizado. Então, eu estou tendo um contato indireto com a lesão. Tá? Entendeu, Leisa? Sim, obrigada, professor. Tá. O auto de exame de corpo de delito direto seria o seguinte: a perícia chegou no momento do crime, chegou lá e estava a janela arrombada. Direto. Chegou lá, estava a janela arrumada, eu tenho que fazer o auto de exame de corpo de delito com outros elementos. Tá? Muito bem, vamos voltar aqui. Sétimo ponto, é importantíssimo. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial. Tá? Então, no momento que o inquérito policial for instaurado, é um caminho sem volta. O delegado tem a obrigação de concluí-lo e de remetê-lo ao Poder Judiciário. Isso não significa que o delegado tem a obrigação de concluí-lo com um indiciamento. Às vezes, ele não vai conseguir indiciar ninguém porque ele não vai apurar quem foi que cometeu o crime. Tá? Mas ele não pode arquivar na delegacia de polícia. Por quê? Porque esse é um elemento que dá ensejo à suspeita de corrupção. Quando, por exemplo, um inquérito policial fica parado. Quando o inquérito policial fica numa gaveta, significa que a autoridade policial não quer que aquele fato seja investigado. E aí pelas mais variadas razões. Então, quando se faz o controle externo da atividade policial, da Polícia Judiciária, qual é o objetivo? É verificar se não há inquéritos policiais arquivados na delegacia indevidamente. Porque a autoridade policial não pode esconder fatos do Poder Judiciário. Tá? Então, o delegado não tem essa prerrogativa de arquivar. Ele tem que passar adiante isso aí, e só quem pode arquivar, vamos dizer assim, pelo sistema antigo era o juiz, e pelo sistema novo agora é o promotor de justiça. Professora,
Como funciona, então, a questão dos BOs, por exemplo? Eu fui lá, notifiquei que fui ofendida pelo meu cunhado de tal situação tal. Geralmente, como é que é esse procedimento? Porque a gente tem uma ideia, eu tenho uma noção, que já aconteceu na minha família, assim, teve briga entre parentes, aquela coisa. E aí, os dois fizeram o BO e o delegado ligou perguntando se queriam representar. E aí ambos já fizeram as pazes e tal, e não. Como é que fica isso, então? Essa situação, por favor. Tá, então assim, ó, mesmo que não tenha havido representação, um boletim de ocorrência, ele tem que ser concluído no formato de um inquérito policial para ser remetido ao Poder Judiciário e finalmente arquivado. Tá? Então, suponha que um cunhado ofendeu o outro e praticou uma calúnia. A vítima manifestou que não tem interesse em ajuizar a ação penal privada. Tá? Essa comunicação de ocorrência ela tem que ser concluída e remetida ao Poder Judiciário para arquivamento. Mesmo que a vítima não tenha manifestado interesse de ajuizar a ação penal privada, isso tem que ser arquivado no Poder Judiciário. E não é só isso não, Laísa, tem várias coisas que acontecem em delegacia de polícia. Às vezes eu tenho estagiários que já estagiaram em delegacia de polícia, e na delegacia de polícia acontecem as coisas mais malucas. Porque não aparece só fato típico. As pessoas vão na delegacia de polícia pelas mais variadas razões, porque elas enxergaram um disco voador, porque o Lula quer sequestrar elas, porque elas acham que o Bolsonaro está dormindo no quarto do lado. Na delegacia aparecem as maiores pirações. E muitas vezes o delegado registra um fato, ou quem está na linha de frente ali, o funcionário, ele registra como fato atípico, para que não haja necessidade de instaurar um inquérito policial para cada maluquice que aparece numa delegacia. Tá? Então, às vezes aparecem registros de fatos atípicos. Tá? Por exemplo, não sei, eu quero registrar que eu não consegui dormir hoje de noite. Como o registro de ocorrência hoje é até online, não existe um filtro. Tá? Eu acho que as melhores delegacias são aquelas em que o carinha da frente ali, que pode ser o estagiário ou o funcionário, está melhor treinado para orientar a pessoa. Às vezes a pessoa vai lá para fazer uma ocorrência, não sei, porque pelas mais variadas razões, e nem está narrando um crime de verdade. Agora, o que dá de problema também? Pequenos crimes sem autoria. Furto de celular, principalmente furto de celular, tá? Não vai ter investigação. Mas tu tens ali um registro de um furto. Isso vai ter que virar um inquérito policial, que vai ser concluído sem indiciamento, porque não se apurou a autoria. Isso gera centenas de milhares de inquéritos policiais todos os anos. Isso é vamos dizer assim, um problema do sistema hoje. E todas essas centenas de milhares de inquéritos policiais têm que ser arquivados. Antes naquele sistema através do juiz e agora pelo sistema através do promotor. Então, gente, eu já vi assim pilhas de 200, 300 inquéritos policiais, todos narrando fatos muito parecidos, sem autoria, mas que ainda assim precisa de uma decisão judicial para arquivar. Tá? Entendeu, Leisa? Sim, obrigada, professor. Uhum. Oitavo ponto. Isso tem a ver com a matéria que a gente vai ver na aula que vem, tá? Também. A gente vai ver na aula que vem que existem pelo menos 3 tipos de ações penais. A ação penal pública incondicionada, quer dizer, sem condições, em que o promotor de justiça pode iniciar o processo sem autorização da vítima, sem interesse da vítima, até mesmo contra o interesse da vítima, que são os crimes mais graves. Então, homicídio, estupro, roubo,
todos esses crimes aí, eles iniciam por ação penal pública incondicionada. Quer dizer, no caso do estupro, gente, estupro de menores, tá? Estupro de maiores é um pouquinho diferente. Mas vamos pegar roubo, latrocínio e homicídio. O promotor de justiça não precisa autorização da vítima ou de familiares da vítima para começar o processo. É uma ação penal pública incondicionada. Em alguns casos, o promotor de justiça pode iniciar o processo se a vítima autorizou. E essa autorização se chama representação. E essa representação tem que ser feita no prazo de 6 meses a contar da data do fato. Então, por exemplo, lesão corporal leve. Lesão corporal leve, a vítima tem 6 meses para oferecer representação. Se ela não oferecer representação, não vai ter ação penal. O promotor não pode processar, porque se presume que é um crime tão, vamos dizer assim, tão inofensivo, que não existe interesse público em processar se a vítima não quiser. Tá? E depois a ação penal privada, que a ação penal privada é aquela que o promotor de justiça não tem nada a ver. Quem vai ajuizar essa ação é a própria vítima, o próprio ofendido, quando ele for vítima de um crime de ação penal privada, que em geral são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Esse mesmo raciocínio, gente, a gente aplica também para a instauração do inquérito policial. Então, olha só. Nos crimes de ação pública, latrocínio, homicídio, etc., o inquérito policial será iniciado de ofício. Quer dizer, o delegado não precisa pedir para ninguém para instaurar. Inciso 2. Ou, na verdade, deixa eu passar aqui, vamos para o parágrafo 4º aqui, ó, desse mesmo artigo 5º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, a representação que é necessária para o promotor oferecer a denúncia também é necessária para que haja o inquérito policial. Então, se a vítima foi vítima de uma lesão corporal leve e ela não representa, em princípio não haveria possibilidade de se instaurar um inquérito policial. Tá? E lá no parágrafo 5º desse mesmo artigo, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, é um crime contra a honra. Se a vítima não manifestar interesse que haja inquérito policial, não vai ter inquérito policial. Tá? Então, o mesmo raciocínio que a gente emprega para a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada, que são as 3 principais categorias de ação penal, a gente vai usar também aqui para a instauração ou não do inquérito policial. Tá? Então, vamos supor que alguém calunie outra pessoa pelo Facebook. Tá? Fez uma calúnia lá. O delegado não pode instaurar inquérito se a vítima não manifestar interesse em que haja esse inquérito. Tá? Ele não pode se meter nesse assunto. Não é assunto dele. Tá? E se for uma calúnia referente ao órgão público? É diferente. É diferente, porque daí existe interesse. Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui, ó. Não, desculpa, não era isso que eu queria. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente o delito, o fato definido como crime. Daí, no final do capítulo contra a honra, tem o seguinte, ó.
145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Tá? Então, calúnia, difamação e injúria, mediante queixa, ação penal privada. Salvo no caso do 140, parágrafo 2º, se da violência resultar lesão corporal. O 140, parágrafo 2º, é a injúria com violência ou vias de fato. Então, além de injuriar, ainda dá uns tapas, tá? E no parágrafo único diz assim, ó, do 145. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 141 desse Código, que é o crime cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º desse Código, que é a injúria racial. Tá? Que daí ação penal pública condicionada à representação. Ela é pública, ela não é mais privada quando a injúria ela é racial. Agora, desculpa, perdi a tua pergunta. Tu perguntou se a calúnia é contra servidor público, né? Ou um órgão público, enfim, falar mal da delegacia, do atendimento do delegado, enfim, mas falando do órgão em si. Tá. Não, a calúnia ela só pode ser praticada contra a pessoa natural, não contra instituições ou órgãos. Tá? A vítima, para tu caluniar alguém, tu tem que imputar um crime. Um crime só pode ser cometido por uma pessoa natural, tá? Pessoa física. Tá? Muito bem, esse pontinho aqui eu vou pular e vou para o ponto 10. Depois eu digo para vocês o que vocês têm que fazer, tá? 9º ponto. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, aqui a gente estabelece um prazo para o inquérito policial, tá, gente? O prazo é diferente no caso de réu preso ou réu solto. 10 dias, 30 dias. Esse prazo aqui, ele é super importante, porque a perda desse prazo aqui determina a possibilidade da defesa em ajuizar alguma medida para obter a liberdade provisória. Por quê? Porque se o inquérito não for concluído em 10 dias e ele estiver sido preso, pode ter um abuso no cerceamento da liberdade dele. Tá? Então, isso aqui pode determinar um pedido de liberdade provisória. Agora, isso aqui esse prazo de 30 dias, quando o réu estiver solto, esse prazo aqui é um prazo impróprio, que não vai ter nenhum efeito. E raramente o inquérito policial está concluído em 30 dias. Né? Sobretudo se for um fato um pouquinho mais complexo. Dura mais? Oi? Dura mais? Dura mais. Principalmente se for um fato complexo. Se for um fato simples, até tu consegue concluir em 30 dias. Um roubo, um estupro, etc. Agora, um crime como esse lá do norte do estado, agora da mulher que matou o filho, esse é um inquérito policial que não está concluído ainda, já tem quase 3 meses do crime, né? Tá bem? Mas ela não está presa, professor? Ela está presa. Ela está presa, provavelmente já pediram a liberdade dela e foi decretada a prisão preventiva dela. Mas nesse caso se entendeu que era o caso de manter. Eu não sei se ela está presa. Ela está presa? Eu acho que sim. Não sei se ela está presa. Eu acho que Talvez sim. não me lembro. Tá? Então, assim, mas foi o que eu falei, olha só. O prolongamento desse prazo de 10 dias, no caso de réu preso, não estou dizendo que vai soltar o réu.
Estou dizendo que pode justificar um pedido de liberdade provisória, não significa que vai conseguir. Tá? Bom, e o ponto 10 isso aqui eu não quero tratar tão rápido assim, que é a questão da atuação do advogado no inquérito policial. Isso eu quero ver na semana que vem. Tá bom, gente? Deixa eu só mostrar algumas coisas, então. Deixa eu só anotar aqui as coisas que eu quero ver na semana que vem com vocês. Semana que vem eu quero explicar essa partezinha aqui, ó, do 8º ponto, que eu não terminei de explicar, que eu quero explicar o que é a notícia crimes, e o 10º ponto em diante, que eu não consegui ver ainda, tá? Já são 10 horas e já deu bastante tempo de aula, muito tempo de aula, assim, o aluno fica zonzo, tá? Olha só, eu vi, deixa eu ver quantos fizeram o trabalho que eu pedi lá dos princípios. Na verdade, ficou faltando 7 alunos. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tinha pedido uma pesquisa sobre os princípios do juiz natural, do contraditório e ampla defesa. Eu botei para vencer hoje, dia 2 de setembro. Eu vou mudar essa data para dia 9 de setembro, tá? Para quem não fez ainda, não deixe de fazer. Eu vou botar para o dia 9 de setembro essa pesquisa aqui, sobre o juiz natural, contraditório e ampla defesa. Tá? Em seguida, esse vídeo sobre inquérito policial, eu vou lançar aqui no tópico inquérito policial, e semana que vem a gente encerra inquérito policial e começa a ação penal pública. Tá bom, gente? Tá bem. Bem? Tudo certinho? Todos deram a presença ali? Sim. Sim. Então, Sim. gente, um bom resto de dia para vocês, tá? Em seguida, eu lanço esse vídeo ali no tópico sobre o inquérito policial e semana que vem a gente retoma com o inquérito policial, tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigada, professor. Um bom dia. Tchau, Obrigado. professora. Obrigada. Tchau, 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 Maitê. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tainá. Em seguida eu boto o vídeo lá, tá? Semana que vem a gente continua com o inquérito policial. Tchau, tchau, gente. Tá. Boa semana, Bia. Professor, pode solicitar. Mas, gente, ninguém se lembrou da Samantha. Mas, o Paula, não tem o link aí do grupo? Deixa eu ver se eu sou administrador desse grupo. Eu acho que não sou. Deixa eu ver se isso daí eu te adiciono. Mas que coleguismo. Tu viu o que eu pedi nessa Samantha aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar esse link aí. Espera só um pouquinho. Ô, Samantha, eu sou administrador do grupo, eu vou te acrescentar, tá? Não te preocupe, tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana, tchau, tchau.